Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Bom, continuando o nosso curso de atualidades para a sua redação e para a sua prova de ciências humanas, agora nós vamos falar sobre os povos indígenas e os direitos constitucionais. Bom, a gente sabe que esse debate aqui está bem quente no Brasil na atualidade e você precisa então saber desenrolar muito bem esse assunto. E para isso, você está muito bem amparado com as aulas da professora Carla Kurz, aqui no Motiva On, beleza? Então vamos lá! Começando a sua redação, seguindo a nossa tradicional dica do Cite, olha lá, nós temos, você pode utilizar, por exemplo, a música Índios do Legião Urbana. Essa música que mostra como foi esse contato entre o branco, o homem branco e o homem indígena, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Bom, também você pode, já na mesma ideia, fazer uma conexão com uma informação da história, a colonização europeia em território na Terra Brasilis, que acabou provocando o genocídio, ou seja, a morte imensa de grandes números de indígenas no território brasileiro. Agora, se para você citar história ou citar música não é interessante, você prefere citar literatura, então tem literatura também. Nós temos aqui Macunaíma, um livro do Mário de Andrade, cujo personagem principal é o índio Macunaíma, e o Mário de Andrade, ele representa esse índio como uma pessoa preguiçosa, indolente, e por muitas vezes e por muito tempo e até hoje, para alguns, ainda prevalece a ideia de que o indígena é preguiçoso. Então nós temos a manutenção da ideia de que a cultura indígena é uma cultura preguiçosa, que vem, na verdade, quando você faz uma comparação com o modo de vida capitalista, do lucro, do consumo, que é bastante diferente do modo de vida tradicional, original dos indígenas. Ainda, nós temos também a Iracema, a Índia, que é representada então por José de Alencar, a Virgem dos Lábios de Mel, eu adoro José de Alencar, também um excelente livro para você citar, certamente você está estudando esse livro, já estudou esse livro lá nas suas aulas de literatura e que você pode utilizar esse conhecimento para brilhar lá no dia da sua prova, perfeito? Bom, dadas as citações para o início da sua redação, agora nós vamos conversar sobre os direitos constitucionais. Quem é esse indígena, afinal de contas, aqui dentro do território brasileiro e como a Constituição garante os seus direitos? Bom, uma informação importante que você deve saber antes de eu explicar aqui para vocês é que a Constituição de 1988, que vigora até os dias de hoje, ela veio com um grande diferencial dentro do seu texto das demais constituições. O Brasil é um país cheio de constituições, mas a Constituição de 88, ela tem uma aplicação, um texto muito voltado para as minorias. Isso porque ela foi escrita num período de redemocratização da política brasileira, pós-regime militar e um período de redemocratização. E nesse momento estava justamente o debate sobre como atender os interesses da minoria. E esses interesses da minoria incluem também os indígenas e outras minorias. Agora, existe um artigo específico dentro da Constituição para trabalhar com esse grupo. E ele começa a garantir algumas coisas, tem ali dentro do seu texto a garantia, por exemplo, a educação, o direito à educação. Aí você fala assim, mas professora, a educação não é um direito de todo mundo? Sim, ele é um direito de todos, mas o indígena, ele tem algo específico, porque ele tem uma cultura diferente, ele tem uma língua diferente. Então, dentro das mudanças da política indigenista, nós temos o uso da língua materna no momento da educação. Claro que provavelmente eles vão aprender o português, assim como você aprende outras línguas, o inglês, o francês, o espanhol, mas nós temos então a educação realizada na língua materna, ou estudando a língua materna também. E também próprios métodos, métodos próprios de aprendizagem, de ensino. Afinal de contas, nós estamos falando de um grupo que existe, que possui
né, que possuem um modo de vida diferente, uma cultura diferente. Ainda, eles possuem o direito à organização social. Esse direito ele está lá no artigo 231 da Constituição, que também pode ser citado lá na sua redação, deve ser citado na sua redação. Por quê? Lá no artigo 231 ele fala, bom, se nós estamos falando de um grupo, de uma minoria, ele possui um modo de vida diferente. Então nós vamos garantir na Constituição esse modo de vida. Também eles possuem uma identidade própria, distinta. Inclusive, presta atenção, porque apesar de aqui na aula eu colocar todos como uma comunidade comum, os indígenas, entenda que o Brasil possui várias nações indígenas e cada uma dessas tribos, ou como eles chamam de nacionalidades, eles têm identidade distinta. Então, uma tribo de indígena não é a mesma coisa, não tem a mesma cultura e nem a mesma identidade que outra. Por isso a Constituição garante a sua identidade e também garante que eles possam viver naquelas terras que tradicionalmente eles ocupam. Ou seja, nós estamos considerando que esses indígenas foram os primeiros a ocuparem o território brasileiro antes mesmo de se tornar um estado e, portanto, eles possuem direito a essa terra. Também a Constituição, mas agora no artigo 232, coloca que o indígena ele tem o direito de defesa dos seus direitos e interesses. Sabe por quê? E isso é algo bem curioso. Antes de 1988, o indígena era considerado inapto para se defender. É como se ele fosse uma criança. E por conta disso, o Estado teria que criar instituições específicas para cuidar desses indígenas. E a Constituição de 88 diz, não, ele pode cuidar dos seus próprios interesses, ele mesmo pode vir a público e se manifestar para pedir os seus interesses diante do poder público. E por fim, os direitos sociais comuns. Ou seja, o indígena, apesar de ter uma política muitas vezes própria em determinadas questões, ele tem o direito que o mesmo que todos os demais cidadãos brasileiros possuem, como, por exemplo, ter o direito a possuir um RG, um CPF e também ter acesso à reforma não, né? A Previdência, ou seja, né, os direitos de um cidadão comum, como RG, CPF e Previdência, também são direitos dos povos indígenas. Perfeito, professora! Agora, uma outra questão bem importante, muito relevante para você, é que a conservação e a delimitação das áreas indígenas, elas servem para garantir todos esses direitos constitucionais que eu assinalei aqui. Então, se ele tem direito a uma educação, essa conservação e delimitação das suas terras servem para justamente dar um espaço para ele desenvolver essa educação. Assim como a saúde dentro das terras indígenas, dos territórios indígenas, também são específicos e devem ser desenvolvidos para a especificidade dos indígenas. Também, se eles têm um direito de organização social que garanta a sua cultura, essa delimitação de terras vem para atender esse direito constitucional, o direito de organização social, ou seja, manter a sua cultura e, diante da sua realidade, desenvolver projetos socioeconômicos. Entendido até aqui? Perfeito. Respira e segue porque tem bastante informação ainda. As terras indígenas ou territórios indígenas, que nós chamamos de TIs, como pode aparecer também lá na sua prova, correspondem a 13,8% do território nacional. Isso também, essas terras indígenas, esses territórios indígenas, eles se concentram principalmente em território amazônico, né, na área da floresta amazônica. Então, por isso, acaba gerando muitas vezes conflitos de interesses que a gente já conversou. Ainda, nós temos aqui importante salientar que os indígenas, apesar de terem o direito à sua terra, né, enfim, da sua organização social, essa terra ele tem o direito de uso. O indígena, ele não pode vender a terra, visto que a venda da terra iria de encontro com uma outra forma de pensar a sociedade, uma forma capitalista, que aqui justamente vai ao contrário daquela cultura que dizem que é tradicional indígena. Então, presta atenção, indígenas possuem apenas o direito do uso da terra e não pode vendê-la. Agora,
quais são os direitos indígenas ameaçados, e eu quero fazer uma pausa aqui, ou talvez assim, sabe aquela flechinha, que, né, se eu pudesse fazer uma flechinha assim, observação. Isso aqui é bastante controverso. Talvez até você mesmo seja contrário à demarcação das terras indígenas. Mas o nosso objetivo aqui é fazer você brilhar no momento da sua prova. E para isso você precisa colocar, apresentar ou assinalar a questão que vai de encontro com a vertente mais forte de discussão sobre o tema. E essa vertente mais forte da discussão sobre o tema versa sobre a força que tem a bancada ruralista, né, dentro do nosso Congresso Nacional. E como a bancada ruralista, ou seja, né, o Congresso Nacional, ele faz leis, ele propõe leis, é o legislativo, acaba tendo um interesse que é o contrário justamente das terras indígenas, porque a bancada ruralista quer expandir o agronegócio e não fazer unidades de conservação ou fazer demarcação de terras indígenas. Então, aquele que faz a lei não é de interesse que exista, então, mais terras demarcadas. E também existe grandes projetos, propostas de emenda constitucional, enfim, entre outras formas de alteração no sistema, que pede para ter mudanças na demarcação das terras indígenas. Portanto, diante dessa possibilidade, nós temos o quê? Direitos indígenas ameaçados, que você vai apresentar lá no momento da sua prova. Mas, professora, quais são os interesses envolvidos? Bom, presta atenção, porque agora a gente vai falar de dinheiro. Existe um interesse de desenvolver atividades agropecuárias, visto que o Brasil é um país do agronegócio. Logo, muitas vezes, terras indígenas correspondem a áreas de interesse do agronegócio, fazendo com que exista conflito entre aqueles que querem o agronegócio e aquelas populações tradicionais que vivem, então, no caso específico aqui dos indígenas, que vivem nestas terras. E ainda mais, e bem debatido recentemente, é a questão da exploração dos recursos minerais existentes ali. A existência de cobre, a existência de ouro, de ferro, muitas vezes, né, que são elementos, são commodities de muito interesse, tanto do governo brasileiro quanto de empresas na questão da exploração. Então, por conta da necessidade dessa exploração, do entendimento de que o Brasil depende da venda dessas commodities, muitas vezes nós temos esses interesses que entram em choque com aqueles direitos tradicionais indígenas, que agora você sabe, né, esses tradicionais não, os direitos constitucionais da população indígena, que está garantido na Constituição de 1988 e que, conforme a sociedade vai avançando, o debate vai avançando e nós temos então a possibilidade de mudanças dentro do entendimento da demarcação dessas terras indígenas. Perfeito? Então tá bom? Um grande beijo e espero você na próxima aula.